E podemos dizer quais são, então, os maiores desafios enfrentados para que se possa resolver ou ao menos amenizar a situação da mobilidade na capital? Eu acredito que a questão da mobilidade, a gente com inteligência, claro que essa questão da ciclovia é importante, mas o desafio maior são conceitos, hoje eu diria assim. A gente tem hoje uma situação envolvendo as tarifas e a interlocução com a região metropolitana que acabam engessando um pouco a mobilidade no que diz respeito ao transporte coletivo. Por exemplo, existe um regulamento que os ônibus intermunicipais eles não podem parar nas paradas de ônibus da cidade. Então, às vezes, um ônibus que está vindo de Viamão, de Gravataí, ele é obrigado a fazer o transbordo lá no centro, né? Então, nós temos verdadeiras situações que configuram rodoviárias a céu aberto, que dizem respeito a todo o fluxo do transporte coletivo, que nós talvez tenhamos que pensar em algo mais inteligente no que diz respeito à mobilidade, né? Talvez até os VTLs, que são veículos de transporte leve, os trens de superfície, fazer transbordos, por exemplo, como é o caso ali na CIS Brasil, no Triângulo da CIS Brasil, que ali pudesse haver um transbordo. Vocês imaginam que, por exemplo, na Farrapos tem 400 linhas de ônibus. 400 linhas de ônibus? 400 linhas de ônibus, né? Realmente agora Entre a CIS Brasil, isso. Então, esses gargalos CIS Brasil, Farrapos, João Pessoa, Oswaldo Aranha, né? Protásio Alves. Então, a gente tem alguns gargalos assim que já estão praticamente em colapso, né? E uma outra situação que acho que seria muito importante era a extensão ali a partir do mercado de outras estruturas de linhas de metrô, que talvez pudessem também ir avançando e, claro, que também com legislação inteligente, que possa absorver, digamos assim, a necessidade de um transporte de, sei lá, 40 mil passageiros por sentido hora, que é o metrô, ele tem que ser financeiramente viável, né? Então, tem que haver um adensamento no entorno das paradas, enfim. Mas como acontece, imagina se a gente pode hoje pensar na possibilidade de não existir o metrô que liga hoje Porto Alegre a Novo Hamburgo, né? Imagina como seria. Como seria se não tivesse, né, o não metrô, né? Não dá nem para imaginar. Nem para pensar, né? Mas eu acho que até a questão do catamarã, mais uma ou duas paradas do catamarã para atender a Zona Sul, né? Interlocução com Guaíba. Mas se hoje fosse ter a extensão do metrô, seria para qual região? Se tivesse como estender? Tem estudos, Norte, Sul? Tem estudos que permitem assim a possibilidade do metrô ele ser, digamos assim, fazer aqui às vezes subterrâneo, né, na CIS Brasil, ou até na Protásio, ou se dirigir mais para a Zona Sul, que são as áreas mais adensáveis da cidade. Então, claro que teria que se pensar talvez um plano diretor mais arrojado, um índice 5, talvez, né? Hoje o maior índice de ocupação é o índice 3, né? Com exceção assim dos projetos especiais, mas a via de regra, o limite máximo de ocupação. Então, se o cidadão tem um imóvel com 1.000 metros quadrados, ele só consegue construir até 3.000 metros quadrados. Se o índice for 2,4, é 2.400 metros quadrados. Se o índice é 1,9, é 1.900 metros quadrados. Mas tu tem, por exemplo, que nem a gente flexibilizou ali agora, foi feito um projeto pelo governo municipal atual, o prefeito Sebastião Melo, que no 4º distrito ele já permite ir até o índice 5. Por quê? Porque o 4º distrito ele se transformou numa zona degradada, né? Que assim, os finais de semana até ali, as esquinas às vezes são tomadas por situações, né? Até que nem vem ao caso aqui a gente comentar, mas é uma área muito nobre no que diz respeito ao território da cidade e a localização, porque é perto da rodoviária, é perto do aeroporto, perto das principais saídas e chegadas da cidade. A partir do 2º andar tem vista para o Guaíba, qualquer empreendimento ali, não é? Tem estações de metrô. Que é ótimo. E ali está mal aproveitado, né? Uma região que não tem nenhum atrativo, porque existe ali um patrimônio cultural, entre aspas, né, a ser preservado, que até meio, no meu ponto de vista, é contestável, mas se não houver uma legislação inteligente que permita a ocupação daquele espaço, ele vai ficar ali. Então, a prefeitura fez este incentivo para as construções e permitiu um índice maior. É uma maneira inteligente. Vai ser 5 agora? Índice 5. Já está aprovado isso? Está aprovado. Né? Então, a mesma coisa, por exemplo, em Xangri-Lá.
fizeram uma legislação que permitiu condomínios. Hoje a capital dos condomínios é Xangri-Lá. Sim. Tem algumas cidades, por exemplo, que não permitem condomínios em determinadas regiões. Já, por exemplo, Porto Alegre vai fazer um condomínio, a exemplo assim do Terraville, tem que ser numa zona mais afastada, senão ele causa um caos no trânsito, né? Conforme o condomínio e a sua dimensão, ele causa um problema de mobilidade, né? Mas eu acredito que ainda existe espaço para um trabalho de inteligência, de compreensão do desenvolvimento urbano, áreas de ocupação intensiva, áreas de ocupação rarefeita, metodologias de ações compensatórias e mitigatórias de empreendimentos. O cidadão vai fazer um empreendimento, aí ele, por exemplo, vai fazer uma escolinha, uma creche, ele tem que ter uma previsão de um estacionamento para embarque e desembarque, tem que ter uma faixinha de trânsito para atravessar a rua. Ele vai fazer um posto de gasolina, ele já tem que ter um impacto maior, tem que pensar na questão ambiental também, né? Então, cada empreendimento ele tem um impacto. Vai fazer um shopping center, vai manter 10 mil pessoas por dia. O shopping center ele tem que dimensionar e ele tem que entregar para a cidade uma estrutura que comporte que aquele empreendimento ele aconteça ali. Então, a partir de iniciativas como essa, a cidade vai se remodelando e vai se implementando e vai melhorando também. Não é só com recurso público, mas também com recurso privado, né?